os aspectos da união sexual e as consequências da contracepção. Aspectos do relacionamento conjugal, união e procriação. Essa doutrina está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Nós pensamos que os homens do nosso tempo estão particularmente em condições de aprender o caráter profundamente razoável e humano deste princípio fundamental, o Manevite 12. Nas reflexões sobre o sinal sacramental, já foi dito várias vezes que baseia-se na linguagem do corpo, relida na verdade. Trata-se de uma verdade afirmada pela primeira vez no início do casamento, quando os novos cônjuges, prometendo um ao outro sempre ser fiéis e amar e respeitar um ao outro durante todos os dias de sua vida, eles se tornam ministros do casamento como sacramento da Igreja. É, portanto, uma verdade que, por assim dizer, é sempre afirmada de novo. Na verdade, o homem e a mulher, vivendo em casamento até a morte, sempre repropõem, em certo sentido, aquele sinal que eles colocaram através da liturgia do sacramento, o dia do seu casamento. As palavras citadas acima da encíclica do Papa Paulo VI referem-se a que momento da vida comum dos cônjuges em que, unindo-se pelo ato conjugal, ambos se tornam, segundo a expressão bíblica, uma só carne. João capítulo 2, versículo 24. Precisamente naquele momento tão rico de significado, também é particularmente importante que a linguagem corporal seja relida na verdade, que torna-se condição indispensável para agir na verdade, ou seja, para comportar-se em conformidade com os valores e as normas morais. Catequese TDC 118, de 11 de julho de 1984. As consequências da contracepção. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil de tais métodos abrirem a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis nesse ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Pense-se ainda, seriamente, na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas, pouco preocupadas com exigências morais. Portanto, se não se quer expor ao arbítrio dos homens a missão de gerar a vida, deve-se reconhecer necessariamente limites intransponíveis no domínio do homem sobre o próprio corpo e as suas funções.
limites que a nenhum homem, seja ele simples cidadão privado ou investido de autoridade, é lícito ultrapassar. E esses mesmos limites não podem ser determinados senão pelo respeito devido à integridade do organismo humano e de suas funções naturais, segundo os princípios acima recordados e segundo a reta inteligência do princípio de totalidade, ilustrado pelo nosso predecessor Pio XII. Aqueles que procuram a realização da própria vocação humana e cristã no matrimônio são chamados, antes de mais, a fazer desta teologia do corpo, cujo princípio encontramos nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, o conteúdo da própria vida e do próprio comportamento. Com efeito, quando é indispensável no caminho dessa vocação a profunda consciência do significado do corpo na sua masculinidade e feminilidade, quanto é necessária uma precisa consciência do significado esponsal do corpo, do seu significado gerador, dado que tudo isto, que forma o conteúdo da vida dos esposos, deve encontrar constantemente a sua dimensão plena e pessoal na convivência, no comportamento e nos sentimentos. E isto ainda mais no contexto de uma civilização que permanece sob a pressão de um modo de pensar e de julgar materialista e utilitário. Catequese TDC 23, de 2 de abril de 1980.